Olá, amante do terror. Hoje vamos falar sobre That's No Moon, um dos titãs, não ilustrado por Trevor, mas sim por Random Stuff Animations, no Reddit do Trevor Henderson. Portanto, eu vou considerar como um dos titãs. A Lua. Muitas histórias rodeiam este misterioso astro, até porque a única coisa que conseguimos ver é uma esfera branca brilhante no céu, e às vezes pode estar com menos da metade. Imagine que você está em uma noite, ou até em uma manhã tranquila, observando a querida Lua, mas aí você olha atentamente para aquele ponto branco no céu e percebe que ele está fazendo pequenos movimentos irregulares. Mais atentamente, você percebe que algo está junto da Lua, e depois você percebe que aquilo, na verdade, não é uma Lua. That's No Moon, uma criatura ridiculamente gigantesca, cujo tamanho exato é desconhecido, assim como seu peso, tanto é que não sabemos nem o quão distante ele está nessa foto. Porém, se fosse para eu chutaria que ele seria do tamanho de Aircraft Shark, cerca de 500 metros, talvez menor, talvez maior, não sabemos. Ele tinha a aparência de um peixe-diabo negro, uma criatura abissal, ou seja, que vive no fundo do mar, onde a luz do sol não chega e a pressão é tanta que as criaturas que vivem lá embaixo são totalmente deformadas, se tornando monstros dignos de filmes de terror. Em específico, o peixe-diabo negro tem uma protuberância que parece uma antena com uma luz na ponta, a qual é chamada de bioluminescência. Essa luz serve para atrair as suas presas, já que no fundo do mar é um completo breu. Um ponto de luz chamaria a atenção, e quando os peixes chegam perto, estão bem próximos da boca cheia de dentes afiados do diabo negro. That's No Moon seria a mesma coisa, só que em vez do mar, ele caça na terra, e ele seria quase um parente de Aircraft Shark e Mantas, pois também é uma criatura marinha, gigante e voadora. Mas ele é uma criatura abissal, ou seja, mais aterradora ainda mais quando você junta a este som. Existe uma história que de início pode não ter muito a ver com fotografia, mas depois vocês vão ver do que se trata. Havia um homem que morava em uma casa no campo. Ele tinha 7 cães de guarda, que quando avistavam qualquer coisa que poderia ser uma ameaça, eles latiam até que a coisa fosse embora. Mas seu dono sempre sabia distinguir os latidos dos seus cachorros pelo tom. Sabia quando era um esquilo ou quando era alguma pessoa que possivelmente queria invadir a casa. Só que algumas vezes, os cachorros latiam de uma maneira totalmente diferente para algo que eles não pareciam conhecer. Eles pareciam latir de medo. 7 cães de guarda com medo de algo? O que poderia ser? O homem olhou pela porta. Do lado de sua casa havia um terreno baldio, onde havia uma casa abandonada de 2 andares. E em cima do telhado havia uma coisa humanoide e pálida que parecia estar desnudo. Seus braços pareciam galhos de uma árvore e as suas pernas eram finas e secas. Aquilo então, de repente, pulou do 2º andar e quando caiu no chão, levou os braços até a barriga e começou a se contorcer, parecendo estar com muita dor. Até que ele se levantou, olhou para o homem na porta e disparou em sua direção. Só que agora de forma quadrúpede, e os cachorros não fizeram nada, pois estavam paralisados de medo, apesar de serem cães de guarda.
A coisa cravou os galhos na perna do homem e ele ficou inconsciente. Depois que acordou, sentiu uma sensação de vazio no estômago, como se ele não comesse há dias, e o seu corpo começou a mutar. Seus ossos pareciam estar se esticando. E depois de tudo isso, ele se olhou no espelho e viu que se tornou igual àquela criatura que o atacara. E o mais estranho é que ele sentiu uma vontade imensa de olhar para a lua e adorá-la. Afinal, o que essa história tem a ver com That's No Moon? Simples, há um tipo de criatura no universo de Trevor Henderson chamada Moon Worshipper, ou Adorador da Lua. São criaturas com as mesmas características citadas na história, e eles são sempre vistos à noite, adorando e reverenciando a lua. E a única coisa que eu posso falar sobre eles é que eles são os responsáveis por criar a segunda lua na Terra, que serviu de portal para a chegada dos titãs. E a possível ligação que eu consigo pensar entre os adoradores da lua e That's No Moon é justamente uma questão predatória. Como assim? Digamos que os adoradores da lua saiam todas as noites para adorar a lua. Só que, como eu disse algumas vezes, aquela talvez não possa ser a lua, e sim uma criatura gigantesca. E ao meu ver, e é claro, apenas uma teoria, That's No Moon não busca fazer mal algum para a humanidade, mas ele deseja atrair justamente os adoradores da lua para devorá-los e erradicá-los da face da Terra. Mas por quê? That's No Moon seria um titã que quer impedir a ascensão dos outros titãs, ou seja, quer impedir que eles venham para essa Terra, seja lá qual for o motivo. E o principal portal que está fazendo com que os titãs consigam vir para cá é justamente aquela segunda lua, possivelmente mantida intacta pelos adoradores. Então o seu objetivo é atraí-los para fora de seus esconderijos e devorar um por um. Porém, eles não iriam assim tão fácil. Na legenda desta imagem diz o seguinte: eles não incomodaram ninguém, eles só saíam nas noites de lua cheia e brilhante, faziam a sua adoração. Apenas alguns danos materiais. Só descobrimos muito mais tarde do que eles falavam, o que traziam em nossa direção, como uma luz na costa, brilhando em meio ao mar agitado. Ela diz que os adoradores não faziam mal a ninguém, porém, algo me diz que depois que eles começaram a ser erradicados por That's No Moon, tiveram que tomar medidas drásticas para continuarem existindo. Eles passaram a infectar os humanos para que se tornassem iguais a eles e passassem a adorar a lua, ou melhor, a segunda lua, porque parece que para ela continuar existindo, os adoradores também precisam existir. Então ficam duas questões. O que aconteceria se That's No Moon conseguisse destruir os adoradores? E a segunda questão é: será que você vai olhar para a lua do mesmo jeito depois de saber disso? O próximo vídeo vai ser sobre até onde vão os desejos de Bellringer, pois quando falamos em desejos, logo imaginamos coisas extraordinárias, como criar um novo universo ou pedir onipotência. Mas calma, porque tudo tem um limite. Muito obrigado e até o próximo vídeo.